A paz de Cristo para todos. Eu vou aqui fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus e vou relatar aqui um testemunho para que você possa entender um pouco do poder do Deus que nós servimos. Romanos capítulo 1 e versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em 1965, o pastor da igreja de Nova Formosa, em São Paulo, ele se preparou para realizar uma cerimônia de batismo. E no domingo, quando estava um grande número de irmãos ali prontos para ser batizados, cantando hinos, todos alegres, junto no meio dos irmãos havia uma mãe e uma filha que haviam há poucos dias aceitado a Cristo como seu Salvador e estavam ali cantando alegres porque iriam descer as águas batismais. Quando de repente o esposo dessa mulher se aproxima, completamente alcoolizado, bêbado, e dá um grito para sua esposa e diz: mulher, você não seja nem louca de entrar nessa água e de se batizar, que se você fizer isso, quando você chegar em casa hoje, eu vou dar uma surra em você e na menina. Mas aquela mulher, ela estava tão determinada, e como diz o texto que nós lemos aqui, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ela olhou para o seu esposo, mas lá no seu coração a convicção que Deus estaria trabalhando em seu favor, ela não voltou atrás. Quando o esposo viu que ela estava determinado, foi para casa. Ela desceu as águas batismais, foi batizado. Ela e a sua filha desceram as águas, foram batizadas. Acabando o batismo, ela foi para a sua casa, pensando, sabendo que o seu marido, seu esposo era violento, era ruim. E ela disse: Senhor, eu estou determinada a te servir, ainda que eu venha apanhar do meu esposo, mas eu não vou deixar de te servir. Quando ela chega em casa, o esposo está dormindo. E ela deixa-o dormir, e ele acorda somente no outro dia. Se levanta já curado, livre do alcoolismo, se levanta e vai para o trabalho. E lá no seu trabalho, ele fica algumas horas trabalhando e meditando. Mas que convicção é essa? Por que essa minha esposa agora deixou de estar na nossa igreja e agora aceitou a Cristo, ficou crente, teve a vida transformada e agora foi se batizar? E ele não conseguia entender. E quando deu às 10 horas da manhã, ele foi ao seu superior e disse: olha, eu não estou muito bem hoje, posso ir para casa? O seu superior disse: sem problema, se você não está bem, vai para casa, descansa e volta amanhã. Ele foi para casa, e ele pegou a Bíblia Sagrada, e ele foi buscar na palavra de Deus uma razão para tal convicção como a sua esposa tinha. E ele começou a folhear a Bíblia Sagrada. E ele encontrou o Senhor Jesus falando. Um texto da palavra do Senhor, que eu vou estar lendo para você aqui nesse momento no Evangelho de Mateus. Convido você para que abra a sua Bíblia aí na sua casa. Você que tem a sua Bíblia, você pode me acompanhar. O que diz a palavra do Senhor? Aqui em Mateus 28,
Eu iria ler somente o versículo 19, mas eu vou ler o capítulo 28 de Mateus, versículos 16 até o versículo de número 20. Eu quero que você preste muita atenção no que diz esse texto da palavra de Deus. Jesus aparece aos 11 discípulos. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Observe bem que Jesus ele diz: é-me dado todo o poder. Não pouco de poder ou algum poder, não. E Jesus ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja que o texto diz: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse homem, quando ele se depara com este versículo, aquele homem alcoólatra, homem ruim, homem que não queria saber que a sua esposa continuasse servindo a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Este homem se depara com este texto da palavra de Deus e ele se desmancha em lágrimas. Chama a sua esposa e diz: meu bem, agora eu entendi por que você no domingo, você foi tão corajosa, com uma convicção tremenda. Você não deu ouvido às minhas palavras e mesmo assim, sabendo que eu sou um homem severo e ruim, você desceu as águas do batismo, porque você tem em quem confiar, que é o Jesus que disse aqui na palavra. Eu vi aqui na Bíblia agora: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. E ele olha para sua esposa, chorando, abraça a sua esposa e diz: meu bem, eu vou servir a Jesus juntamente contigo. E para alegria, para a honra e glória do nome do Senhor, no próximo domingo, a escola bíblica dominical recebeu mais um aluno, porque ele foi aluno assíduo da escola bíblica dominical. Você que está ouvindo este vídeo nesse momento, eu quero te dizer que Jesus ele tem um plano muito grande com a sua vida. Não olhe para as circunstâncias que estão te envolvendo, que estão ao teu lado hoje. Confie no Senhor, espera no Senhor, porque Ele vai dirigir a sua vida e Ele tem o melhor para você. Jesus tem algo preparado para você. Aquilo que está além do teu alcance, além do teu entendimento, o Senhor tem preparado para você. Fique com esta palavra, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.